Atenção! Vai começar agora uma teleaula de Educação para o Esporte. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 2. Bons estudos! E aí, seu Francisco? Oi, Cauê. Já chegaram as novas figurinhas? Chegaram, sim. Pode escolher. Quero logo 10. Enquanto você escolhe, posso dar uma olhadinha e ver como é que está seu álbum? Falta muito ainda, seu Francisco. Um álbum de figurinhas que conta a história do esporte. Olha só que beleza. Toda a história do esporte desde a sua origem. Que boa ideia. Este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nós vamos ver todas as transformações pelas quais o esporte passou, desde o seu início até os dias de hoje. Pronto, já escolhi, seu Francisco. Isso. Toma seu álbum. Espero que tenha havido algumas figurinhas de esporte da Grécia Antiga. Tomara que sim. Eu não tenho quase nenhuma ainda. Ah, beleza. Olha agora, mãe. Nossa, você viu que impressionante? Você não fica se perguntando como será que eles conseguem fazer isso? É, realmente é impressionante. Parece que nem são de verdade, né? De carne e osso. É, que nem a gente, né? Mas também esporte pra eles não é a mesma coisa que é pra gente. Não, a gente pratica esporte para ter mais saúde, disposição, cuidar do corpo. Esses atletas têm a vida voltada para o esporte. Treinam desde pequenininhos, horas e horas. Perseguem a vitória a qualquer custo. Vivem do esporte e para o esporte. Mas eles podem se dedicar plenamente a essa atividade, né? É o trabalho deles. É, mas tem muito lugar que não é assim. Aqui mesmo no Brasil, um monte de atletas foi para os Jogos Olímpicos sem nenhum apoio. Eles treinaram sozinhos, por conta própria. São para esses atletas que eu tiro o meu chapéu. O amor pelo esporte é tão grande que supera tudo. É, o sonho de superar limites, de superar a si mesmo cada vez mais. Bonito esse espírito olímpico, né, mãe? Assim é, minha filha. Mas será que sempre foi assim? Como será que era o esporte no começo? Mas o esporte moderno, Vicente, começou no século XIX, quando surgiram as primeiras preocupações em universalizar as regras. Quer dizer, um só regulamento para todos, né? Quer dizer que nessa época as regras variavam. Devia ser uma bagunça, hein? Mas o esporte não tinha as dimensões que tem hoje, né, Vicente? O alcance era bem menor. E os objetivos sociais eram muito menos pretensiosos. Agora, como tudo foi se desenvolvendo e acompanhando a evolução da sociedade. Universalização das regras. O que é isso? Bom, é o processo de elaboração e divulgação das regras fixas para uma determinada modalidade. Primeiro se fazem as regras. Depois, se divulga e promove a adesão a essas regras. O judô, por exemplo. Suas regras são iguais em todo o mundo. O objetivo é facilitar a participação de jogadores de diferentes regiões em competições nacionais e internacionais. Tive sorte, seu Francisco. Vieram 3 figurinhas dessa página que estava quase em branco. Olha só. Exercícios físicos praticados pelos homens em Esparta, na Grécia Antiga. Serviu para manter a saúde e preparar para a guerra. Olha só que interessante. Mas eu não sabia que já naquela época se praticava esporte. Eu pensava que tudo havia começado na Inglaterra do século passado. O conceito de esporte que surgiu na Inglaterra era bem diferente do esporte praticado na Antiguidade Clássica ou mesmo na Idade Média. Mas qual é a diferença? Bem, primeiro, as regras passaram a valorizar mais o autocontrole do indivíduo na competição. Depois, as regras serviram para restringir muito a violência. Começou a surgir uma ética esportiva. E para fiscalizar a aplicação dessas regras e regulamentos, foram criadas várias associações, regionais e mundiais. Como a Associação Mundial do Futebol, do Vôlei, Pugilismo, Basquete. E essas associações que existem até hoje. Isso mesmo. E a esse surgimento de associações dá-se o nome de associacionismo.
Mas, ô Gil, por que será que o esporte começou a se organizar justamente na Inglaterra? Bom, foram as condições da época que determinaram isso. A Inglaterra tinha uma sociedade civil muito forte, muitos clubes. E nesses clubes, os cidadãos se reuniam lá, eles falavam de política, de cultura, organizavam festas, competições. Você sabia que as escolas tiveram importante papel na promoção e divulgação do esporte? As escolas secundárias inglesas aderiram aos esportes como meio de formação. E este costume foi logo passado às universidades. As universidades de Oxford e Cambridge organizavam competições de remo e natação, desde o início do século XIX, e promovem essas atividades até hoje. Foi aí que começou o conceito de esporte como ferramenta de formação e agente educador. Mas como é que eles conseguiram tornar as regras universais? Levar para todo mundo? Sendo que naquela época não existia nem rádio e televisão. Acontece que a Inglaterra vivia o seu apogeu. Sua economia expandia-se pelo mundo todo. Com isso, os esportes praticados naquele país acabaram sendo levados para os 4 cantos do planeta. Deixa eu ver se eu entendi. No século XIX, a Inglaterra era rica e poderosa. Por isso, dominava o mundo. E isso facilitou a divulgação dos esportes praticados nela, certo? Rapaz inteligente. Ô mãe, outro dia vi uma reportagem especial sobre as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram em 1896, inspirados nos Jogos de Atenas. Nossa, faz mais de 100 anos. O idealizador foi um francês chamado Coubertin. Ele queria que os Jogos servissem para unir os jovens de todas as nações. Mas isso ele conseguiu. Você imagina quantas pessoas agora, no mundo inteiro, estão vendo essas mesmas provas que a gente está vendo aqui. Também é uma forma de juntar todo mundo, não é? O documentário dizia que nos Jogos Olímpicos passaram a valer 2 conceitos. O primeiro era chamado de fair play, que é a postura do atleta em aceitar e respeitar as regras e os códigos esportivos. Deve ter vindo, então, na postura dos cavalheiros, em que a palavra é lei. E respeitar a lei era cumprir a palavra. E nos Jogos Olímpicos, os oponentes são vistos como adversários e não como inimigos. Porque a ideia era o esporte com finalidade de prazer, lazer, saúde e educação. Esse é o segundo conceito que formou a filosofia das Olimpíadas, o amadorismo. Uma nova visão de competição, onde as apostas em dinheiro, que eram comuns na época, desvirtuavam o caráter do esporte. Quer dizer que esse tal de Coubertin juntou as duas coisas. O fair play que você falou, das competições inglesas, e o amadorismo. Daí surgiu o espírito olímpico. Que bonito isso, hein? Super legal essa história, né, mãe? Pessoal, mas essa ideia olímpica de esporte, que se formou no século XIX, rapidamente se transformou. Com o desenvolvimento das sociedades industriais, o esporte passou a ser um negócio rentável. E os políticos viram nele um excelente meio de propaganda do sentimento nacionalista. Os ideais do amadorismo e do fair play ficaram comprometidos pela importância comercial e política que o esporte ganhou no século XX, mais precisamente a partir da década de 30. Isso afetou também os Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912, souvenirs passaram a ser vendidos e os fotógrafos passaram a pagar aos organizadores pelo direito de divulgação das imagens dos jogos. E nos Jogos de 28, em Amsterdã, aparece o primeiro patrocinador. Adivinhe quem? A Coca-Cola. Ela foi a primeira patrocinadora dos Jogos Olímpicos e explorou o nome das Olimpíadas em seus produtos. No Brasil, o futebol se profissionalizou na década de 30. Olha, Vicente, eu não sei o que foi pior, porque com essa história do esporte dar lucro, isso acabou ferindo vários ideais e objetivos esportivos. Você vê, olha, caso de doping, corrupção de juízes, quantos casos a gente não conhece? Mas só quando se investiu profissionalmente no esporte, Gil, é que ele se democratizou, chegou às camadas mais populares, né? Porque antes era lazer de nobre, coisa de elite, não é? Chegou às camadas populares, mas com um conceito elitista, né? Como assim? O esporte não era para todos, era só para quem se destacava. Bom, isso é verdade. Para o cara se tornar um atleta, ele tem que ter um rendimento físico, um talento, é verdade. Não, e também, olha, exigia uma dedicação exclusiva, condições físicas
coisas que os pobres não podiam ter, né? Bom, aí eu tenho que concordar, você tem razão. Olha, e tem mais, os pobres também não tinham acesso aos clubes onde eram praticados os esportes, tem essa, né? Pois é, mas isso aí mudou um pouco na virada do século, né, Gil? Quando começaram a olhar o esporte como um elemento importante na educação das pessoas. Tanto que ele faz parte da agenda política de muitos países hoje em dia. E até hoje é usado politicamente por muitos candidatos que estão por aí, né? Afinal, o esporte é um direito de todos. É verdade. Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Quase que Hitler conseguiu. Mas ele não levou a glória toda, não. Ué, mas o que Hitler tem a ver com o esporte? Foi ele que tentou pela primeira vez usar o esporte na política para fazer propaganda ideológica. Conta melhor essa história para mim, seu Francisco. Hitler organizou aqueles jogos com a ideia de mostrar ao mundo a capacidade organizativa da Alemanha sob domínio do nazismo. Queria também mostrar a supremacia da raça ariana. Ele investiu no que tinha de mais moderno para treinar os atletas alemães e encheu os jogos de propaganda nazista, de trabalhadores sorridentes, bandeiras do Terceiro Reich. De certa forma, Hitler conseguiu o que queria. Aproveitou os Jogos Olímpicos de Berlim para reforçar a sua imagem dentro e fora da Alemanha. A Alemanha foi a primeira colocada, mas o maior destaque, o ídolo dos Jogos de 36, foi um negro, o americano Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 45, a briga entre os comunistas e os capitalistas começou a acontecer também no campo esportivo, principalmente durante os Jogos Olímpicos. Os americanos contra os russos. Era um tal de ver quem tinha ganhado mais medalhas de ouro, de prata, quem era o melhor em ginástica ou em jogos de equipes, o atleta com mais medalhas. A disputa entre os capitalistas e os comunistas chegou até o campo esportivo. E foi assim que aquele esporte, que tinha como objetivo o espírito olímpico, foi morrendo. Não resistiu às disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Puxa, que triste. Bom, na época da Guerra Fria, surgiram reações contra essa deterioração do espírito original do esporte. Intelectuais e organismos internacionais, entre eles a Unesco, realizaram manifestos, vários manifestos, contra a destruição dos princípios do esporte em nome de disputas políticas e ideológicas. Essa reação acabou retomando um antigo conceito de esporte, elaborado no século XIX, a prática esportiva como um direito de todos. Esse movimento acabou por fragmentar o conceito de esporte. O esporte rendimento passou a ser apenas uma das dimensões do esporte. Outras começaram a ressurgir: o esporte educação e o esporte lazer. Para mim, que sou mãe, a função mais importante do esporte é educativa. Eu sempre fiz questão que vocês praticassem algum tipo de esporte. Ah, eu adorava natação. O esporte ensina a ter mais cooperação, tolerância, responsabilidade, justiça. Você não vê o seu irmão? Não perde um dia de treino. Justo ele que vivia atrasado. Agora tá sempre lá, ó, no horário. Ah, concordo com a senhora. Todo mundo deve procurar praticar algum tipo de esporte. No clube, no bairro, na escola. E a senhora, hein? Quando é que vai começar a praticar algum tipo de exercício ao invés de só trabalhar? Ah, minha filha, isso é assunto para outra teleaula. Vamos à revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Você viu que o esporte passou por 3 fases. A primeira, no século XIX, quando representava o ideal olímpico. A segunda, quando passou a ser palco da disputa entre comunistas e capitalistas. E a terceira, quando ganhou abrangência social e passou a ser um direito de todos. O esporte rendimento tornou-se um negócio, uma das dimensões do esporte que passou a ter função educativa e social. Existe um esporte da antiguidade e um esporte moderno. O esporte da antiguidade é aquele caracterizado pelos gregos, principalmente pelos Jogos Olímpicos da antiguidade. Já o esporte moderno
nasceu na Inglaterra, no século XIX, e teve como base o associacionismo, que gerou os clubes de hoje. Bons estudos e até a próxima!